deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, compartilhe e inscreva-se. Deus o abençoe em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar numa palavra muito simples. Bem? Simples demais. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versos 10. Todos acharam? Amém? Mateus, Marcos, Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim no versos 10: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Somente até aí, em nome de Jesus. Se você observar a palavra de Deus, todo o início, ela inicia o texto bíblico, amém? Um pouco pesado. Ela inicia sempre, Jesus iniciou o texto bíblico, quase todos em nome de Jesus, com algo, principalmente em Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos 39 parábolas em nome de Jesus. E todo ele inicia praticamente com uma palavra diferenciada, mas que o início parece ser pesada. Se fala de enfermidade, se fala, de fluxo de sangue, se fala de algum tipo de situação que nós enfrentamos no dia a dia. Quando nós chegamos na igreja, na casa de Deus, se nós observarmos o nosso caminhar, nós também viemos com algum tipo de enfermidade. Amém? Nós chegamos na casa do Senhor com algum tipo, uma história, porque nós não encontramos saída e nem uma maneira de nós mesmos resolver. E a Bíblia diz que ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus, a maior parte da palavra de Deus, ele ensinava a população. Ele ensinava de que maneira deveriam, andar nos seus caminhos, de que maneira deveriam fazer a obra de Deus. Do início ele já veio ensinando e pregando e nomeando os seus discípulos para que viessem dando sequência no Evangelho de Deus, em nome de Jesus. Mas em particular aqui, ele mesmo se encarregou em entrar nessa sinagoga, em nome de Jesus, um templo onde era a antiguidade, colocado ali para orar. Aonde a maior parte participava ali os principais. Homens que tinham conhecimento da palavra, mas porém não tinham temor. Ou seja, tinham as suas próprias identidades. Tinham os seus próprias referências. Mas Jesus não se importava. Aonde o Pai o conduzia, ou seja, a Bíblia diz que quem não conhece o Filho também não conhece o Pai. Então eles caminhavam em espírito junto. E havia necessidade de entrar nesta sinagoga. Porque ali havia uma mulher que há 18 anos estava o quê? Ela tinha um espírito de enfermidade. Às vezes eu me lembro em nome de Jesus, antes de conhecer Jesus, e andava no mundo, já tinha um lar, já tinha família, tinha casa. Mas quem não conhece Jesus de forma ou de alguma maneira, ele tem um espírito de enfermidade. Ele tem uma debilidade, uma enfermidade. E certamente alguém um dia, usado por Jesus, apresentou ele para nós.
Não foi num templo, mas foi numa oportunidade caminhando por aí. Deus tem os seus profetas, amém? Deus usa pessoas ainda em nome de Jesus, ainda há profetas em Israel. Glória a Deus. E naquele dia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que nunca mais esqueci. E demorei um certo tempo a entender os propósitos de Deus na minha vida. Aqui essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Meus irmãos, em nome de Jesus, antes de nós conhecer Cristo, antes de Deus restituir as nossas vidas, nós também tínhamos algum tipo de enfermidade e espíritos. Talvez nós éramos curvados, talvez nós tínhamos uma debilidade. Nós já éramos considerados filhos de Abraão, porque ela estava na sinagoga e ela era uma filha de Abraão. Mas ela tinha um problema, uma situação que só Jesus poderia resolver. Não foi diferente comigo e contigo do primeiro encontro. Alguns de nós fomos libertos pela palavra. Assim como Paulo fala em Romanos 10:17, que a fé vem ao ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Outros receberam a presença do Espírito Santo. Eles tinham algo que o maltratava, um encosto, um espírito, uma maldição que vinha de trás, familiar, né? E dessa maneira, a palavra nos instrui, nos mostra que a enfermidade, às vezes nós imaginamos que ela era curvada. Talvez ela andava na rua sem poder se endireitar, ou seja, e talvez não. Talvez ela seria uma pessoa que tinha uma enfermidade na alma, um coração amargurado, ou seja. Porque quando se fala de uma pessoa curvada, o primeiro pensamento é que ela anda cacunda. É como se prega, às vezes, né? Na vida de Sara, na vida de Ana, ela era uma mulher o quê? Estéril. Mas estéril não é só a mulher, às vezes o homem também, ele é estéril, tem uma dificuldade em se entregar a Deus, ele tem uma esterilidade na sua vida. Ele não consegue fazer conforme Deus quer, ou seja, se ele tem uma dificuldade, ele também é estéril. O mais importante é nós entender o propósito de Deus. O mais importante é nós deixar Deus agir, né? Deixar Deus trabalhar conforme o querer dele. Nós não impedir. Assim como o Senhor entrou na sinagoga para ensinar e ali se deparou-se com essa mulher, hoje nós temos a casa de oração. E Paulo disse que Deus não habita em templo material, mas em si em templo espiritual, em nós. E se nós dar liberdade para Ele, talvez nós não temos não vivemos essa situação. Talvez nós não andamos curvados. Talvez nós não somos aprisionados por Satanás. Mas não temos uma liberdade para servir a Cristo, igual João 8, versículo 36. Que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Talvez nós tenhamos sido escravos de alguma coisa nos prendendo. Enquanto nós temos um potencial muito grande que Deus quer lapidar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Essa mulher, ela precisava do toque de Jesus. E o toque de Jesus são vários processos. Amém? Qualquer criança sem dente sabe que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é todo um milagre que Ele existe. Que Ele não é uma lenda, que Ele é real. Por isso que a maior parte se procura as igrejas. Ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela tinha todos os princípios, toda a identidade focada para Deus. Mas ela tinha uma debilidade. É que nem a mulher, quando Eliseu bateu a porta dela. Ela tinha uma dificuldade
E ali Eliseu, no nome de Jesus, multiplicou a farinha e o azeite. Mas quando ela viu Eliseu, ela disse: vive o Senhor teu Deus. O milagre aconteceu, cessou a fome. Mas quando o profeta de Deus saiu, a Bíblia diz que a alma do menino saiu dele. E quando Eliseu voltou a procurar, ela disse: vieste tu a retirar as minhas iniquidades. Às vezes nós somos completos em partes na palavra de Deus. A vida conjugal é uma bênção, mas a sentimental não vai muito bom. A financeira é bênção, né? Mas a saúde é uma tragédia. A pessoa não consegue se reerguer, ela não consegue se levantar, né? Tem noite que dorme bem, tem noite que passa em claro. Então ela vive faltando algo espiritual na sua vida. Essa mulher era uma filha de Abraão, diz a Bíblia, se você vir o texto até o versículo 17. Mas ela andava encurvada e, porém, não podia se endireitar de maneira alguma. Por quê? Nós somos filhos de Abraão, nosso pai na fé. Nós viemos numa descendência de Adão. Adão falhou. Ele falhou. A ira do diabo é isso. É que a serpente, ela conseguiu engambelar Adão e Eva e mexeram no fruto do bem e do mal. Mas daí o segundo Adão ela não venceu, que é Jesus. Glórias a Deus. E é por isso que o diabo ele tenta colocar na minha e na tua vida situações de adversidade. De maneira alguma, pela presença do Espírito Santo, o inimigo ele vai vencer a tua vida. Ele vai tocar na tua vida. Talvez precisa de uns ajustes em nós, né? Talvez o vaso não precisa descer a olaria, assim como o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, desce a olaria, porque o barro não pode ser maior do que o oleiro. Às vezes nós precisamos de reajuste em nossas vidas. Deus ele quer reajustar. Ele quer nos tirar da beira do caminho e nos colocar no centro da sua vontade. Amém? O Senhor não quer que nós andamos de carona, mas que nós confiamos inteiramente na tua santa palavra, buscando a presença dele, a referência que ele é em nome de Jesus. Essa mulher ela estava no local certo, no momento certo, na hora certa. Quando Jesus entrou, já se deparou com ela. Quando Jesus entrou na sinagoga para ensinar, ali ela já poderia, amém, ter dado glória a Deus. Porque aonde Jesus entra é para mudar a história. Aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus não quis saber se Zaqueu cobrava imposto 4 vezes mais. Simplesmente Zaqueu, ele, quando se deparou, desceu da árvore, uma figueira brava plantada à beira do caminho, somente com um propósito, e não sabemos quantos anos demorou a crescer. Eu sei que ali passava camelos e ovelhas e nunca quebrou sequer um galho, uma folha. Somente para Zaqueu subir e descer. Ele escalou aquela figueira rapidinho. Mas Jesus entrou na casa e mudou a história de Zaqueu. Aleluia. Zaqueu se deparou-se descendo rapidinho. Quando entrou na casa, em nome de Jesus, ali estava o mestre. Antes que Jesus falasse alguma coisa na sua onisciência, onipotência, onipresença, ele disse: mestre, quer que eu retribua aos pobres 4 vezes mais aquilo que eu defraudei? Em nome de... Nós temos que aprender uma coisa: pecado não se justifica, pecado se confessa. E essa mulher ela estava no mesmo propósito. Ela estava na sinagoga, mas ela estava curvada há 18 anos, com espírito de enfermidade. Ou seja,
Um espírito, ele só se encosta quando se dá espaço. Um espírito, ele só se encosta quando ele recebe as suas oferendas. Quando alguém dedica a sua vida a pagar pelo mal, a prejudicar, para aborrecer, para entristecer, para ali tirar a pessoa, amém? E ela se sentia certamente uma pessoa até envergonhada, porque ela não podia se endireitar. Uma pessoa, quando ela está num vício, quando ela está numa situação, numa adversidade, a gente sabe que a carne ela é muito fraca e ela deseja só as coisas fortes. Ela vai desejar só aquilo que vai maltratar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei o teu caso, mas no meu caso só Deus. Por isso que eu sou grato. Aleluia. Só a presença do Espírito Santo. Hoje eu sirvo a Deus com alegria e faço a obra de Deus conforme o Senhor nos conduz. Aprendi com Deus que granjear amigos e fazer amigos é a melhor parte nas sinagogas. Delegar trabalho, para que todos cresçam em espírito, para que aqueles que chegam possam ser tocados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O ensinamento não vem do homem, o ensinamento vem do Espírito Santo, da palavra. É verdade. Vem dele, em nome de Jesus. Essa mulher, ela foi muito agraciada e ela recebeu algo que nós também já recebemos. Amém? Nós éramos corcundos, nós andávamos curvados. Alguns tinham 1 ano, 2 anos, 10 anos. Alguns passou até um longo tempo. E eu pergunto para Deus, por que aos 44 tu me chamou? Se eu também andava o quê? Curvado. Comecei a questionar com o Senhor e disse, Deus, por que aos 44? Falta? Não, eu fui muito nas sinagogas. Eu acompanhei muitos cultos. Mas eu tinha uma debilidade. Um espírito de incredulidade. Muitos pastores abençoados saíram de cima do altar e puseram as mãos sobre a minha cabeça e oraram na minha vida. Mas eu ainda continuava curvado. Eu ainda continuava indo nas sinagogas curvado. Até um dia em que o templo que eu fui, Jesus entrou para ensinar. Aleluia. E naquele dia, em nome de Jesus, não foi preciso impor das mãos. A minha debilidade, a minha corcundez estava com os meus ouvidos fechados. E o Espírito Santo abriu. Ah, glória a Deus. E me libertou daquele mal. Ou seja, eu não cria, mas eu queria. Eu gostava de ouvir a palavra de Deus. Me alegrava quando alguém com indônio sóbrio falava do Evangelho de Jesus. Mas não entendia, não conhecia. E um dia o Espírito Santo me preparou uma boa mensagem de um texto e ali entrou no meu coração. Mas eu tinha uma debilidade, eu era um caco, drástico. Às vezes a pessoa perde a credibilidade na rua. Ela não consegue mais passar na rua onde ela mora de cabeça erguida. Porque ela é escrava de Satanás. E a Bíblia diz em João 8 também, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O diabo, ele faz a pessoa passar por isso. E provavelmente essas pessoas são as mais escolhidas de Deus. Glórias a Deus. São aqueles que mais Deus vai catar, para depois pisar na cabeça da serpente, para depois exaltar o nome do Senhor. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo.
na casa de oração. Aqui tudo pode acontecer hoje. Tudo. Quando Jesus está nas sinagogas, tudo pode acontecer. Não duvide, aleluia. Tudo. Tanto aqui, como pela tua fé, lá na tua casa, com a tua família. Teu coração está na presença de Deus. Tudo pode acontecer. Glória a Deus. Perante a Deus. Amém? Quando nós entramos nas palavras de Mateus 6,33, que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas podem acontecer. Uma libertação, um abrir de porta, um manifestar, um nódulo no caroço, se quiser, uma Márcia, um câncer na medula, um diagnóstico médico para 90 dias, mas Deus curou. E vocês ouviram e viram ela glorificar o nome do Senhor. Nós temos nessa campanha de 21 dias aquilo que Paulo disse: irmãos, orai pelos outros. E nós temos que orar forte, Deus. Porque quando Pedro estava preso por 4 quartetos de guarda, lá em Atos 12, a Bíblia diz que a igreja fazia oração contínua. Igreja unida é a igreja que não se deixa vencer. Igreja, quando se une, é uma igreja que agrada a Deus. O Senhor manifesta o poder e a glória. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. O Senhor entrou aqui para mudar a história. E a Bíblia diz que os principais das sinagogas se levantaram e falaram. Mas 6 dias pode, no sábado não. Pode. Você não quer ser curado hoje? Você não quer uma bênção hoje? Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Nós precisamos não ter lá muita fé, mas nós precisamos, em nome de Jesus, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Jesus, ele não é um tiro de espingarda espalhadeira. Não, ele acerta no lugar certo. A Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente. E era de costume daquele povo fazer festa com os filhos de Deus. Porém já tinham feito com um. Mas Pedro não deixou se preocupar. Ele dormia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou e tocou do lado de Pedro. Aqui foi diferente. Às vezes a gente quer lugar específico para Deus tocar. Nós temos que apenas dar oportunidade para Ele. Aleluia. Nós não precisamos ter um lugar específico. Eu estou com uma dor aqui, eu quero que toque aqui. Aonde Jesus tocar, o milagre está feito. Aleluia, glória a Deus. Aonde nós dá liberdade para Ele. Amém? Nós temos que dar liberdade para o Senhor agir na nossa vida. A Bíblia diz que essa mulher, ela padecia, imagina, ela era escrava, ela estava acorrentada há 18 anos. Sabe o que é que acontece? Tudo que a gente vê no lote do vizinho, na vida dos outros, parece normal, mas quem convive não é normal. Quem convive é luta, é guerra. Quem passa pela dificuldade. Às vezes a gente observa e vê mães nos trilhos chorando pelo filho que está perdido no mundo e até já está. Não sei se você já foi culto do Cristo Redentor, Deus deu oportunidade, eu ministrei muitas vezes ali. Mas lá tem um quadro. E ali está o nome dos filhos das mães que congregam, que está com o dia marcado para morrer porque ele é devedor. Daí a mãe está chorando de joelho e clamando a Deus, pedindo a oportunidade para Jesus estar na sinagoga e que haja um milagre, pedindo a graça de Deus. E cada um daqueles jovens ali de 14 anos para cima que quer tirar da vida, eles passam um canetão por cima.
Irmão, existem vários sintomas de nós estar com espírito de enfermidade. Vários sintomas. São várias situações na nossa vida que pode, dentro do templo, sendo filhos de Abraão, mas está com espírito de enfermidade. Primeira coisa que eu quero que você tenha, uma personalidade própria com Deus. Não seja guiado por mente humana. Você e Deus. Tua própria, uma nova identidade com o Senhor. Pedir um encontro, um renovo. Dentro das sinagogas, tudo pode e o Senhor move as águas. Às vezes a gente vai lá, destoca a terra, ara a terra, bota boas sementes, faz tudo conforme Deus quer que nós fizemos. E depois os principais das sinagogas dentro da igreja, é o que está escrito aqui, eles tentam roubar a tua fé e desmotivar. Eles tentam de uma maneira fazer com que você não é nada. Em nome de Jesus, igreja. São situações que nós temos vivendo hoje em dia. São situações que nós vivemos hoje em dia. Situações que entristecem, que aborrecem. Muitas pessoas com grande talento disponível para ser usado, era que nem o meu caso. Amém? Que bom que Deus me tirou no momento certo, na hora certa. Glória a Deus. Pela vontade dele, em nome de Jesus. Porque senão talvez eu seria mais um desviado dos caminhos do Senhor. Mas naquele dia Jesus estava na sinagoga. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Um dia eu cheguei na Sara, entrei no templo. E cheguei lá, a esposa e o esposo estavam ministrando. Quando acabou o culto, eles vieram choramingando para mim. Não sei o que. Fiquei tanto tempo lá. Não sei o que. Aí eu disse: irmão, não se preocupe. Essas almas que estão aqui, não era para entrar, era para te ganhar. Você está entendendo? Tem coisas que Deus faz que nós só vamos entender com determinar do tempo, em nome de Jesus. Porque Ele se faz presente. A Bíblia diz que, olha bem, e vendo-a, Jesus clamou a si dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Foi o suficiente? Foi. Você lembra da conversão de Saulo? Em Atos 9, no dia em que ele enviou carta para Damasco e foi perseguir a igreja, ele teve um encontro com quem? Jesus. Com Jesus. E todos ele batia, e todos ele maltratava, prendia, né? Mas quando Jesus se deparou para ele, se prostrou com o rosto no chão e disse assim: quem és tu? Senhor. Começou o processo da vida espiritual dele, um chamado. Aleluia. Ali Deus, em nome de Jesus, começou a derramar um pouquinho e ver. A Bíblia diz que dali ele foi levado pela mão, sem visão, a uma rua à direita da Damasco. E lá ele ficou 3 dias sem comer, em jejum, de joelho, orando, e já tinha tido o quê? Vida. Mas daí precisou Deus usar o mais pequeno de todos, Ananias. E quando o Senhor Jesus disse: Ananias, vai até o irmão Saulo, ele disse: não, eu não vou. Aquele a quem perseguia a igreja, aquele a quem perseguia o meu mestre, não vou. Faz o que eu estou te mandando. Aleluia. E servir a Deus é a mesma coisa. Essa mulher é filha de Abraão, mas ela estava 18 anos com espírito de enfermidade.
E quando Jesus colocou a mão nela e disse assim: mulher, estás livre da tua enfermidade, ela não saiu dele. Olha bem. Ela não tinha interesse somente de restituir a parte física. Ela tinha interesse em servir. E quando você tem interesse em servir, você espera em Deus. Aleluia. Se espera em Deus. Ela ficou ali porque certamente ainda faltava mais algumas coisas. Porque Jesus não tinha poder? Não, palavras. Às vezes a pessoa diz: não, espera que a tua bênção vai. Não, se não ser agora, estou indo embora. Não, você tem que aprender a esperar. A Bíblia diz no Salmos 41 que o salmista disse assim: ó, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou. Paciência é uma virtude espiritual que muitos evangélicos não têm. E acaba enfiando os pés pelas mãos e abandonando uma carreira que Deus propôs pelo seu chamado, pelo seu decreto, por aqueles a quem Ele ama. Glórias a Deus. Está lá em Romanos 8:28. Ela teve paciência e sabedoria, porque quem precisa, espera em Cristo. Quem precisa sabe que só nós sabemos aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, e nós conhecemos aquilo que Deus pode fazer. E ela disse: não, estou livre da minha enfermidade, mas eu não vou. Calma aí. Amém? Aí no 13 disse assim, ó, aí Jesus fez o quê? E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí veio os outros processos. É aquele processo quando a pessoa caminha com Deus. Amém? Tu virasse crente. Começa a se levantar os principais da sinagoga. Agora, tu virou crente? Onde tu vai? A pessoa já fica toda desconfiada, né? A Bíblia diz que, olha bem, no 15, no 14, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no diante a multidão, 6 dias há que é mister trabalhar, e neste pois vinde para ser de curado, e não no dia de sábado. Aí começa, né? O mundo, depois de você receber a bênção, depois de você estar praticamente livre daquele mal, aí começa o mal verbal, aquele mal que começa a maltratar as pessoas, que começa a tirar as pessoas do foco da presença do reino em nome de Jesus. Isso tem acontecido muito, Deus. Você lembra lá em Apocalipse 12 por que a antiga serpente, o dragão, foi vencida pelo anjo do Senhor e seus anjos? Porque ele acusava o povo de Deus de dia e de noite, daí não podia parar lá. É verdade. E quem acusa não está na presença de Deus, quem maltrata não está na presença de Deus. Olha bem, ele foi expulso porque ele era acusador, e de lá ele foi expulso para essa terra. Às vezes a gente até acostuma com certas situações. Já estou acostumado com isso. Isso é a minha dor. Isso é a minha concupiscência. Daqui a pouco a pessoa vai indo com o tempo, né? Ela vai melhorando. Não. Eu canso de dizer, 2 Coríntios 5,17. Quando nós descemos as águas, a velha criatura, e somos nova criatura na presença, e Ele, que é Deus, faz tudo. Não existe mudança se não tiver um encontro com Deus verdadeiramente. A pessoa vai continuar sendo a mesma pessoa toda a vida, sem direção de Deus, usando dos seus próprios entendimentos, das suas próprias vontades, escravizando praticamente as pessoas do céu. Amém.